Continuando aí com as nossas análises aí das análises físicas, né? Quanto aos pontos de fusão, ponto de ebulição e solubilidade, vamos ver agora os compostos nitrogenados, né? Nitrogenado ali, os dois principais grupos que nós temos são aminas e amidas, né? Então, de novo ali, ó, a amina primária e a amina secundária, que elas apresentam NH2 e NH, elas têm ligações de hidrogênio. Já na amina terciária, como ela não apresenta hidrogênios, ela não tem ligação de hidrogênio. Então, as aminas primárias e secundárias, elas são polares, ok? Elas são polares porque têm ligações de hidrogênio, ou seja, tem o hidrogênio ligado ao nitrogênio. E as amidas também. Das amidas nós temos, né, o grupo carbonilo e temos o NH2. Então, também temos pontes, ligações de hidrogênios, ok? Então, se tem ligações de hidrogênio, é sinal que elas são polares. Se elas são polares, elas são solúveis em água. Mas, de novo, aqui, ó, falando sempre, ó, aminas com até 5 carbonos são solúveis em água. Aminas com 6 ou mais carbonos já são insolúveis em água, ok? Então, sempre lembrando aí, né, que os primeiros representantes de cada função, de cada classe orgânica, né, eles são, se eles tiverem ligações de hidrogênio, principalmente, eles são polares, ok? Nós vamos passar agora para as propriedades químicas dos compostos orgânicos, ok? Então, nós temos aí os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles são poucos reativos, né? Tanto que nem os alcanos, eles são chamados de parafínicos, né? O termo parafínico é que é pouco reativo, né? E para eles fazerem reação, né, eles têm que ter determinada temperatura e determinada pressão, né? Às vezes catalisadores, ok? Isso falando dos alcanos, né? Se eu pegar então, lógico que uma das únicas reações que é mais reativa são reações de combustão, né? Os hidrocarbonetos, né? Alcanos, alcenos e alcinos, né? Os primeiros representantes, eles fazem reação de combustão, que é uma reação bem reativa, tá? Já os alcenos e alcinos são mais reativos do que os alcanos, porque possuem ligação pi. Lembra? Ligação pi é quando tem ligação dupla ou ligação tripla. E essa ligação dupla e essa ligação tripla, ou seja, a ligação pi, ela é sempre mais fácil de romper do que uma ligação sigma. Ligação sigma é quando eu tenho ligação simples, que nem aqui, ó, que é uma ligação simples, é sigma, sigma. Já aqui na dupla eu tenho uma sigma e uma pi. Então essas reações pi, que ocorrem na dupla e na tripla, elas são fáceis, né? São mais fáceis de romper, ok? Aí nós temos aqui o caso dos compostos aromáticos, como o benzeno. O benzeno tem aquela característica que ocorre ressonância, né, na molécula de benzeno. A ressonância, né, é a constante troca ou deslocamento das ligações pi, né? Então, se eu colocar essa dupla aqui e essa dupla aqui, continua sendo benzeno, que foi que ele fez aqui, ó, foi o que o livro fez, ó. A dupla estava aqui, passou para cá, continua sendo benzeno. Esse fenômeno, então, chama-se ressonância, né? É a deslocalização das ligações, tá? Então, e quem faz essa deslocalização é a ligação pi. Por isso que a gente representa o benzeno assim, ou assim, ou assim. Ok? Nós temos aí agora a reatividade nos cicloalcanos. Então, cicloalcanos é uma cadeia fechada, é uma cadeia alicíclica, lembra? Com ligações simples. Então, com 3 a 5 átomos de carbono, eles são bem reativos. Então, tem uma alta reatividade.
Já de 5 carbonos para cima, eles são mais estáveis. Ou seja, quanto mais estável a substância, menos reativo ele é. Quanto mais instável, mais reativo ele é. Tá? A reatividade dos alcanos ele é mais instável quando as ligações diferem de 109 graus e 28 minutos. Né? Então eles dizem que isso é a tensão das ligações. Quando o ângulo for diferente de 109, as tensões das ligações elas são maiores, né? Esses ângulos aí foram idealizados por Bayer. Chama-se até as tensões de Bayer. Aqui nós temos 3 exemplos aqui. Temos o ciclo propano, temos o ciclo butano e o ciclo pentano. Ok? Então aqui note que aqui o ângulo é de 60 graus, aqui é de 90 e aqui é de 108. Então esses 3 aqui seria mais estável, né? Seria mais estável ou seria menos reativo o ciclo pentano, porque ele está próximo do ângulo de 108 graus, de 109 graus e 28 minutos, ok? Já o ciclo propano, né? Ele seria mais instável, porque ele está longe do ângulo de 109 graus e 28 minutos, ok? E nós temos um estudo que foi particularizado aí, que foi no ciclo hexano. No ciclo hexano, né, pela matemática, se eu calcular os ângulos, seria o ângulo de 120, né? No entanto, o ciclo hexano, ele é bem estável, ok? E ele só reage, né, em algumas condições, né, em certas condições, em determinadas condições, ok? Então, o Bayer ali, baseado na reatividade, ele analisou que devido às tensões entre as ligações, o hexano teria ângulo, né, de 109 graus e 28 minutos, porque ele é muito estável, né? E quanto mais perto de 109 graus e 28 minutos, mais estável é o composto, no caso aí dos ciclanos, ok? Ele então determinou aí duas formas geométricas para o ciclo hexano, uma na forma de cadeira e outra na forma de barco. Sendo que a forma de cadeira ela é mais estável que a forma de barco, ok? Porque na forma de cadeira, os hidrogênios ligados no ciclo ficam mais distantes um dos outros, né? E como eles estão mais distantes, eles são menos reativos, tá? Então, o que você tem que resumir assim, tem que lembrar desse ciclo hexano, ok? Que as ligações deles são 109 graus e 28 minutos, e existe o ciclo hexano na forma geométrica cadeira e na forma geométrica barco, ok? Lembrando que a forma cadeira é a mais estável. Bom, nós vimos aí então os hidrocarbonetos. Agora vamos passar aí para os compostos oxigenados, ok? Os compostos oxigenados, a gente tem que analisar mais a característica deles, se são ácidas ou são básicas, né? Nós já vimos que os álcools são compostos polares, em geral, e são mais reativos que os hidrocarbonetos, ok? Os álcools, né, eles têm uma acidez, né, mas é uma acidez pequena, praticamente desprezível, ok? Essa acidez aí seria idealizada por Lewis e Brust. Nós já vimos isso numa aula, lembra? Ok? Até eu citei essa página aqui lá para vocês num outro vídeo, né? Que aqui tem a explicação para analisar quando que um composto é ácido ou base de Lewis, né? Aliás, eu comentei lá no dia, e aproveitando agora aqui, quando ele não der uma reação, quando ele não tiver uma reação, ok, que eu ensinei vocês a analisar lá, às vezes ele dá um composto químico. Digamos aqui na página anterior, ele vai dar o benzeno. O benzeno, segundo Lewis, ele é um ácido ou é uma base de Lewis, né? Então, como não está ocorrendo uma reação,
ok? Você teria que lembrar assim, ó. Eu comentei que as espécies químicas negativas são base de Lewis. Então aqui, ó, toda estrutura química, todo composto químico que apresentar ligações πs, né, eles possuem alta densidade eletrônica. E se eles têm densidade eletrônica alta, eles têm grande quantidade de elétrons, e elétron é coisa negativa. Então, as espécies químicas que apresentarem aí, né, ligação dupla ou tripla, eles são espécies químicas negativas. Então, eles são bases de Lewis. Tá? Só uma curiosidade aí. Né? Quando ele não dá uma reação, para você analisar do jeito que eu já ensinei num outro vídeo. Bom, analisando os fenóis, nós sabemos que o fenol comum, né, ele é chamado de ácido fênico. Então ele já tem um caráter ácido, mas ele é um caráter ácido fraco, ok? Então fenol também tem caráter ácido, mas é um caráter fraco. Aqui nós temos a estrutura do fenol comum, representante mais simples, né? Também chamado de ácido fênico, ok? Os éteres são compostos pouco reativos, né? Ok? E a grande maioria dos éteres são inclusive usados como solventes, ok? Porém tem alguns éteres que podem ser explosivos, né? Dependendo da temperatura e da pressão, ok? Os aldeídos, ó, agora os aldeídos aqui, ó, já são compostos bastante reativos, ok? Em razão da carbonila, que nós já falamos no vídeo anterior, né? Ok? Então os aldeídos já são bastante reativos. Temos as cetonas alifáticas. O que é acetona alifática? São cetonas que não têm anel aromático, né? Elas são mais reativas, ok? Então, digamos, a propanona lá, ela é mais reativa do que uma cetona que tenha um anel aromático junto dela, ok? Temos agora aqui as cetonas também são usadas, né, como solventes e na composição de plásticos e tintas e derivados aí. Temos os ésteres, lembra? São os flavores, né? Ok? Os ésteres nós vimos lá são as imitações aí da essência de frutas, maçã, laranja, kiwi, né? Hoje a gente pode imitar qualquer fruta, que são a base de ésteres. Também são poucos reativos, ok? Os ácidos carboxílicos já são bastante reativos, ok? Porque o ácido também tem a carbonila e tem a carboxila, e ainda tem ligação dupla, lembra? Que a carbonila tem ligação dupla, e quando tem ligação dupla também forma uma ressonância rápida, ok? Aqui eu tenho uma comparação entre o ácido, se ele apresentar um halogênio, né, ele é mais ácido do que o ácido correspondente sem halogênio. Então aqui nós temos o ácido cloroacético, é o ácido com 2 carbonos. E temos o ácido acético normal, que também é com 2 carbonos. Só que no cloroacético tem o cloro, ok? Então isso vai permanecer ali, vai induzir a uma característica mais ácida. Já o ácido normal, sem o halogênio, o ácido acético, né, ele seria menos ácido, ok? Isso aí é chamado de efeito indutivo, ou seja, o halogênio induz, né, para que ocorra uma acidez, né, nesse ácido. Nós podemos falar também que as substâncias que possuem o grupo OH, ok? Que possuem o grupo OH, eles têm, né, uma característica de acidez e eles são mais reativos, porque, ó, como o oxigênio é bem eletronegativo, né, esse hidrogênio aqui do oxigênio ele é fortemente atraído, né, pelo oxigênio, né, do grupo OH, ok?
Então, lembrando que nos álcoois tem OH, nos fenóis tem OH, né? E nos ácidos carboxílicos tem OH. Então, quando apresentar o OH, né, eles são um pouco mais reativos, ok? Lembrando, resumindo de novo aqui, então, a acidez, né? A acidez tem mais nos ácidos carboxílicos, né? Então, o nome já diz, ácido carboxílico, né? Tem caráter ácido. Já nos fenóis, que também tem caráter ácido, mas é um caráter fraco. Falando dos compostos nitrogenados, nós temos as aminas e temos as amidas. É sempre bom lembrar, tem que lembrar sempre das aminas. As aminas têm caráter básico. Lembra, ó, cheiro de peixe. Cheiro de peixe é uma amina, né? E para você tirar o cheiro de peixe quando você manuseia o peixe, que fica aquele cheiro nas mãos, você usa limão ou usa vinagre. Então, se o cheiro do peixe vai sair da sua mão, é porque você usou ácido. Então, é sinal que o cheiro do peixe que estava na tua mão era básico, ou seja, ocorreu uma neutralização. Ok? As aminas, então, têm comportamento básico, mesmo quando interage com a água. Ok? Então, aqui nós temos uma reação, aqui é a metilamina, ok? Onde está reagindo com água. Aqui, analisando segundo Lewis e segundo Brost e Lowry, a amina é uma base, a água é um ácido. E aqui eu tenho o ácido conjugado, que é o correspondente ao que era no primeiro membro. E aqui nós temos a base conjugada. Já expliquei isso num vídeo anterior, ok? O caráter básico das aminas é mais forte que nos álcoois, nos éteres e nos ésteres, né? Já que os álcoois são levemente ácidos, ok? Isso é devido ao nitrogênio, porque lembra que nós vimos antes ali que quando tem o grupo OH, o hidrogênio ligado no oxigênio, ele dá a característica mais ácida, ok? Porque o oxigênio é mais eletronegativo. E aqui no caso das aminas e das amidas, o hidrogênio está ligado com o nitrogênio. E o nitrogênio é menos eletronegativo. Lembra lá da tabela periódica? A turma do Fonfon, flúor é o mais eletronegativo, né? Depois o oxigênio, depois o nitrogênio. As amidas são bastante reativas, ok? Porém, ela tem caráter básico fraco, né? Poderia até dizer que é levemente ácido, ok? Porque ela apresenta também o grupo carbonila. Aqui nessa página 21 aí do livro, vocês têm um resumo aí sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos e também as propriedades químicas, né? Então aqui ele diz que quanto mais polar o composto, mais seus pontos de ebulição e fusão, né, são maiores e maior a solubilidade em água, ok? Aqui nós temos uma comparação de acidez e basicidade, ok? Ele deu uns valores aqui das constantes de ionização, é o Ka, seria a constante de acidez, né? Então note que aqui eu tenho 10 a menos 18, né? É menor que 10 a menos 5, ou seja, né, a acidez está aumentando daqui para cá. Então o ácido carboxílico é mais ácido que o fenol mais ácido que a água, e a água é mais ácida do que os álcoois, ok? E aqui embaixo nós temos a basicidade, né? A basicidade, então, temos das aminas, né? Amina terciária, primária e secundária, ok? Então, relembrando, ó, a amina primária ela tem 2 hidrogênios, então ela tem ligações de hidrogênio. A amina secundária ela tem só um hidrogênio ligado no nitrogênio, então também continua tendo ligação de hidrogênio. Agora, olhe na amina terciária, ela não tem nenhum hidrogênio. Todos os 3 hidrogênios, né, porque as aminas são derivadas da amônia, os 3 hidrogênios foram substituídos por radicais orgânicos, ok? Então, na amina terciária, né, ela não é polar, ok? E ela não apresenta ligações de hidrogênios.